Olá, mais uma vez aqui no Painel Regional, Jornalismo Verdade, você que está na internet, web telespectador, que acompanha todos os passos aqui toda semana no Painel Regional, sempre um assunto novo, desmistificando vários temas, já falamos de saúde, falamos hoje aqui nos nossos estúdios com a doutora Rose Marques. Nós vamos falar tudo, desmistificar a questão do implante, a importância da saúde bucal e, logicamente, olha, você tem que tomar muito cuidado com os seus dentes, a proteção aos dentes, a importância, elevar a tua autoestima. Nós temos que sorrir, a alegria, a felicidade, um sorriso lindo. Doutora Rose, muito obrigado, é uma honra tê-la aqui no nosso programa. E olha, não é brincadeira não. Que patamar de qualidade que chegou a clínica da doutora Rose Marques. Muito sofrido, né, doutora? Eu que te agradeço, Banha. Minha admiração por você é recíproca. Muito bom estar aqui no teu programa. Obrigado você. E a gente sabe e conhece as coisas da cidade, região. É tão importante a gente valorizar o trabalho, o serviço e a qualidade. Porque a gente mora, vive e convive na cidade de Santos com vários especialistas. Nós somos exportadores de talentos em toda a sociedade, em todos os segmentos. Mas, doutora Rose, para mim é um diferencial de trabalho. Conheci o seu início. E lá atrás, a menina sonhadora que acreditou no seu sonho, sonhou, veio de uma família bem humilde e ainda... praticamente da roça, né, doutora? Sua família? Minha história com a odontologia começou lá quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Olha aí. Que eu tive um problema chamado cárie de mamadeira. É aquelas crianças que têm o dente tudo carvãozinho, tudo pretinho. Eu era assim. Sei. E eu tinha muita vergonha, eu não abria a boca. Porque minha boca era diferente dos outros, né? As outras pessoas tinham dente e eu só tinha os caquinhos pretos. E aí, com 8 anos de idade, nasceu o dente permanente. Aí eu estava feliz que finalmente eu tinha um dente normal, né? Aí eu levei um tombo de bicicleta. Olha. Aí eu fraturei 80% do meu dente da frente e fiquei com uma janelinha. Olha. E aí um dentista lá da roça falou para minha mãe que meu dente ia crescer de novo. E eu fui para casa esperar o dente crescer. Fiquei com 8, 9, 10, 11, 12, 13, até os 14 anos de idade, totalmente banguela, esperando o dente crescer. Aí, só com 14 anos, minha irmã me levou num dentista, em Bragança Paulista, e ele restaurou meu dente. A minha felicidade foi tão grande que naquele dia eu virei dentista. Naquele dia nasceu o meu sonho de ser dentista. Foi um encontro com a profissão. Porque ele devolveu um pedaço do meu corpo para mim. É impactante mesmo, né, Rose? Me fazia falta. Então, assim, eu me emocionei demais, né? E ele ainda tinha um espelhinho grudado no refletor e eu acompanhei como ele estava fazendo. E eu achei aquilo mágico, né? Eu achei que incrível, né? Espera, uma criança, né, que acompanhou tudo aquilo, não aguardou aquela coisa, tinha vergonha, passou um momento tão na cabeça, que passa na cabeça de uma criança, fala assim, pô, será que ninguém resolve o meu problema, né? Como é que vai ser isso? E quando você vê o sonho realizado ali, você já se identificou com a profissão, né? E hoje, assim, cada paciente que eu faço um implante, eu entendo a alegria do paciente, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de ver ninguém sem dente, né? Quando o paciente chega no consultório, eu já quero resolver imediatamente, né? Eu procuro ser o mais breve possível para tirar a pessoa daquela situação. Esse é o grande diferencial, né, do profissional, aquele que já passou por aquilo, né? Você tem um atalho porque você conhece, você já sentiu aquela dor, você já passou por, né, aquela questão da autoestima, você está... autoestima baixa, a pior coisa do mundo é você querer dar uma gargalhada, sorrir, mas olha, eu não posso porque está faltando um dente aqui, o outro eu não consegui fazer, eu tenho medo. Eu sou testemunho ocular, como eu digo, conheço a cidade, conheço a minha gente, e eu tinha um amigo muito querido de infância, me viu crescer, eu comprava pão na sua padaria, o seu Luiz, da padaria clássica, o seu Luizinho, e ele... falar assim, olha,
eu fui muito bruto, tive uma infância difícil, um homem trabalhador, uma pessoa querida, um dos fundadores do Boqueirão, né? Que Deus o tenha, mas ele tinha um tipo de uma aversão, um tipo pânico do branco. Ele tinha né? muito medo, muito medo. Ele falou assim, você me leva para qualquer lugar, mas não me põe numa cadeira de dentista. O dia que eu vi a fotografia dele no seu consultório, eu falei assim, não, a senhora é uma mulher de Deus, a senhora conseguiu um milagre. Esse homem podia fazer com ele qualquer coisa, mesmo levar ele para o dentista. Não, mas eu não levei para o dentista. Eu queria que a senhora contasse para os nossos telespectadores aqui como é que foi esse encontro com o seu Luiz, uma pessoa tão querida, era uma lenda da cidade, como um dos fundadores do Boqueirão. Mas ele tinha isso, esse complexo, era um sonho e ao mesmo tempo um medo. Quando ele olhava ou ia na cadeira do dentista, até a pressão, dava um pico de pressão. Ele falou assim, eu não consigo. Banho, eu não consigo. E era o sonho dele. Como é que foi esse casamento? Quem indicou o seu Luiz para ir no meu consultório foi o seu Balduino, que tinha uma imobiliária no Boqueirão. Sei. E seu Balduino que me alugou o primeiro telefone, né? Na época, o telefone era uma coisa cara. E seu Balduino foi um dos meus primeiros pacientes. E eles eram muito amigos. E o seu Balduino deu essa referência. E o seu Luiz passou a frequentar meu consultório. Então, foi assim, foi um passo a passo, uma relação de confiança, né? E, finalmente, eu consegui fazer 18 implantes nele, fiz 9 implantes na parte de cima. De uma vez só? De uma vez só, e 9 na parte de baixo. E ele ficou tão feliz, e uma coisa que me marcou muito foi que quando ele pegou o espelho e ele viu o sorriso dele, ele era assim, muito... Ele fazia piadas, né? Ele tinha um jeito bem particular de ser, e ele pegou o espelho e fez assim, agora os meus dentes são muito mais bonitos que os dentes da minha dentista. Ele falou que o dente dele estava mais bonito que o meu. E assim, meus dentes, embora eu já tivesse consertado, eu ainda tinha mancha, né, daquele remédio tetraciclina, e meus dentes eram pequenos e um pouco tortos. E aí eu acabei fazendo, por incentivo dele, acabei fazendo as lentes de contato, né? Então hoje meu sorriso está bem alinhado, tá tudo certinho, mas ele que me motivou, né? Incentivou. Ele que me incentivou. E a gente tem barreiras, né? Que muita gente fala assim, primeira coisa assim, puxa, eu vou ter que procurar uma cirurgiã dentista, puxa, eu vou ter que fazer um implante. A gente tem que acabar determinados estigmas que a sociedade pensa lá de coisas técnicas de 30, 40 anos atrás, onde se restaurava, né? Tinha a prática da restauração. Agora, eu vejo no seu consultório, além da prótese, a sua prótese é própria, a gente tem os equipamentos 3D, a gente tem tecnologias alemãs. O que tem de melhor eu vejo no seu consultório. Hoje, só fica sem dente quem não quer? A senhora falou que quanto tempo faz um implante? 3 minutos? 3 minutos a gente coloca o implante. E o motor do implante hoje, ele é quase que 95% silencioso. O paciente não ouve o som, ele não tem barulho. Olha, eu sou testemunha viva, porque eu estive lá, a senhora fala assim, esse meu cliente eu só posso atender ele no sábado e só vou fazer de uma vez só. Uma hora está aqui, outra hora está lá, está em São Paulo, eu não consigo concluir o tratamento do banho. Eu cheguei lá, 7 da manhã, saí de lá 16 horas. Mas fiz tudo. Saí lá com um sorriso maravilhoso. Eu falei, olha, essa minha dentista não é brincadeira não. Ela começa o processo, tem começo, meio e fim. E um negócio, é um relógio, né? Praticamente é um desenho, é uma arquitetura que a senhora faz, né? Porque assim, eu tenho vários profissionais na minha equipe, e cada um na sua área. Então, hoje eu tenho um especialista em canal, um especialista em doença de gengiva. Criança. Eu tenho um pediatra, o tio Paulo, né? O tio Paulo está fazendo muito sucesso no TikTok. Ele está com quase 3 milhões de seguidores. E a gente tem agora até cirurgia bucomaxilo, que faz enxerto, né? A gente tem um cirurgião bucomaxilo. Então, a gente atende desde da criancinha recém-nascido até o paciente de 100 anos. Né? Olha. E implante não tem idade, né? Eu tenho vários pacientes
há uns 15 dias atrás, eu fiz 2 pacientes de 90 anos que colocaram implante. Olha, e a gente vê que devido à idade, às dificuldades, às comorbidades que as pessoas têm, aí fala assim, não, eu já tomo remédio, eu não quero, eu tenho pressão alta. Não, eu vi praticamente verdadeiros milagres quando a senhora coloca 4, 5, 6 dentes, a pessoa, olha, mas a qualidade, a quantidade óssea, né? Começa a arcada, começa a diminuir, né? Aí tem que fazer o enxerto, aí prepara, tem tempo do preparo. E depois do tempo do preparo, a senhora rapidamente, coloca o dente... Em 3 dias, banha. Igual a coloração, a técnica, é um negócio maravilhoso. Da onde são esses equipamentos, doutora? Quase tudo da Alemanha. É muito caro isso, né? Os equipamentos, sim. Mas, assim, como eu tenho uma clientela bastante grande, isso acaba se diluindo, né? Porque a gente trabalha muito. Muito. E hoje o implante, assim, eu pego um paciente que está banguelo, está usando dentadura, né? Principalmente dentadura embaixo, que é desconfortável, não para, machuca. A gente coloca 5 ou 6 implantes aqui. Isso vai demorar meia hora, 40 minutos. Tira o molde. No outro dia, a pessoa já sai sorrindo, já sai mastigando, já sai comendo, como se nada tivesse acontecido. Não fica roxo, não incha. É uma técnica chamada carga imediata. Carga imediata. Ou seja, imediatamente a pessoa já tem a carga, já tem o dente para comer. Ele chegou no seu consultório, a senhora detectou, como a senhora falou assim, eu vi, está com problema, eu vou fazer o implante. Primeira coisa, olha aí, nós temos aí... Lindimar, mostra pra gente aqui como é que é essa técnica, para a doutora mostrar pra gente a técnica do implante imediato, né? É uma anestesia local, bem simples, né? Aí no desenho parece grande, mas esses parafusinhos medem 4 milímetros de diâmetro, são bem pequenos. A gente coloca esses parafusinhos, não tem inervação, então assim, é como cortar a unha, é como cortar o cabelo, não tem ligação com o cérebro, então não dói. Né? Então, a gente coloca esses parafusinhos, tira o molde, o meu laboratório vai produzir os dentes específicos para aquela pessoa, né? Isso são pecinhas como se fosse amortecedor, chama Butman, e é feita uma peça fixa e não sai da boca. Então, a pessoa volta a ter 100% da mastigação. Olha. Ela pode comer uma maçã, ela pode comer um milho na espiga, né? Ela volta a ter uma vida normal. Eu lembro o seu Luiz falou assim, olha só, quebrei castanha quando estava em Portugal. Depois que fiz os dentes com a doutora Rose, eu quebrei castanha com o dente. Falei, olha, tá abusando, hein? Esse vídeo aqui é uma outra técnica, que é quando o paciente tem uma doença chamada piorreia, a periodontite, que amolece os dentes. Então, nós extraímos os dentes que estão condenados bem delicadamente, a gente conserva essa papila, que é esse redondinho de gengiva, e a gente fabrica o dente nascendo na gengiva, bem delicado. Isso também a gente demora 3 dias. Em 3 dias, a pessoa tem o dente bem natural, nascendo na gengiva como a natureza. Nós temos aqui algumas perguntas. As pessoas nos perguntam aqui com relação, olha, doutora, usei muito antibiótico, usei uma série de medicamentos, meus dentes enfraqueceram. Tem muita essa combinação desse tipo de medicamento e de que maneira ele pode afetar uma parte do dente, como pode afetar todos os dentes. Tem jeito? A gente aproveita alguma coisa? Como é que essa anamnese, quando a senhora fala que o paciente fala assim, eu tomo uma carga excessiva de antibiótico? Bem, na verdade é o seguinte, tem um antibiótico chamado tetraciclina, que é o Tetrex. Quando ele é usado na criança, ele penetra no esmalte do dente e deixa o dente assim, cinza, marrom, até preto. Mas assim, ele não causa nenhum dano, a pessoa fica com a boca muito feia, porque os dentes ficam amarronzados, dá um aspecto que está sujo, né? Mas o antibiótico não corrói o dente, né? Isso é mais uma lenda, né? Mas a gente tem um remédio, sim, que faz muito mal, que é o remédio chamado alendronato. Alendronato é um remédio usado para osteoporose,
E às vezes a gente pega um paciente aí que usa alendronato há 7, 8 anos, ele pode acarretar necrose no rosto da pessoa, ou seja, apodrece o rosto da pessoa, né? E assim, isso tem acontecido muito. Então, quando a gente faz a anamnese, que o paciente fala que faz uso do alendronato, ele não pode, em hipótese alguma, colocar implantes na boca. Então, assim, a grande contraindicação do implante é esse remédio chamado alendronato. Então, assim, eu já peguei pacientes que a gente vai tirando parte da mandíbula, né, necrose causada por esse medicamento. E, assim, demora anos para esse medicamento sair do corpo da pessoa. Então, está escrito lá na bula que ele pode causar necrose, né? Então, o médico tem que ver muito o risco, o custo-benefício, ver se não tem uma alternativa, né, para dar outro medicamento. Porque se a pessoa pretende pôr implantes, ela pode ter necrose causada por esse medicamento. Outra pergunta é, olha, a tecnologia, a questão da saúde, ela avança assustadoramente, né, com as suas técnicas. E lá atrás, por exemplo, eu me tratei muito com o dentista da escola. A gente tinha dentistas das escolas e, às vezes, a obturação é do jeito que podia. Então, a gente tinha muito chumbo, né? Tinha. Era o amálgama. O amálgama. A senhora retirou ainda uma leva muito grande dos meus dentes com relação a isso. Como faz esse procedimento? De que maneira pode ser retirado? Tem muita gente fala, dá para retirar? Posso colocar lente de contato? Porque o pessoal agora fala assim, pô, eu quero ter um sorriso igual a doutora Rose, está tudo certinho, uniforme. Que maneira? Então, dá para fazer tudo isso? O amálgama era uma mistura de prata, zinco, cobre e o mercúrio vivo, mercúrio do garimpeiro. Então, ele realmente é nocivo para a saúde. Então, a gente retira esse amálgama, às vezes a pessoa tem 16, tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. A gente retira, passa o scanner e a gente imprime em porcelana o pedaço do dente que está faltando. Na verdade, é uma máquina chamada fresadora. A gente tem um bloco maciço de cerâmica e o computador vai fresar, vai modelar aquela parte do dente que está faltando e fica perfeito. É o torno do dente. Exatamente, exatamente. Aí, aquela capa, pode-se dizer, ela vira um porcelanato, uma porcelana. Isso, ela vira uma porcelana altamente resistente. Porque no passado, os dentistas falavam assim, não pode tirar o amálgama, porque trocar por resina, a resina não é duradoura. Realmente, a resina, para os dentes do fundo, ela era mais fraca. Só que hoje a gente troca por cerâmica. E a cerâmica vai ter uma durabilidade aí de 25, 30 anos. Então, é um material bastante resistente, faz reação química, veda, lacra. Então, fica bastante forte o dente. E quando a pessoa também fala sobre, olha, eu tenho aí um mal muito grande, eu durmo com aquelas placas... Isso, bruxismo. Bruxismo. O dente fica, nas pontas ficam Os dentes vão ficando curtos, Qual é a técnica para a gente levantar a autoestima desse pessoal e é implante ou lente de contato ou alguma placa para que ele possa amenizar isso? Então, quando o paciente chega já com o dente totalmente destruído, por exemplo, há pouco tempo eu peguei um paciente bastante jovem, que ele tinha tanto bruxismo que ele perdeu 80% do dente, ele tinha só o toquinho de todos os dentes. Então, a gente faz esse trabalho, a gente faz um planejamento digital com o scanner e a gente a gente reveste todos os dentes e volta ao normal, né? Só que depois esse paciente tem que usar uma placa chamada placa mio-relaxante, uma placa relaxante muscular. Quando o bruxismo é inicial, que ainda não estragou os dentes, basta o paciente usar a placa. Uma outra alternativa que a gente também tem é o botox, mas o botox terapêutico, não é botox para a estética. É o botox aplicado no músculo masseter para aliviar essa tensão como medicamento, né? Para aliviar esse impacto que a pessoa põe nos dentes. E agora, assim, com a pandemia, aumentou demais o número de bruxismo, né? Eu costumo falar, tem gente que rói a unha, tem gente que fuma, tem gente que bebe e tem gente que tem um bruxismo. Todos nós temos uma válvula de escape.
né? A questão da tensão emocional, a pessoa fica travada aqui, trava o pescoço, morde, né? Na hora de dormir, morde. Com essa força desse músculo, o músculo masseter é o músculo que levanta o queixo. Quanto dá o impacto dessa mordedura? Mais de 100 quilos. Então, assim, com esse impacto, afeta o ouvido também. Então, quando a pessoa usa a placa, que vai deixar a boca entreaberta, vai liberar a tensão aqui na ATM, que é a articulação aqui do ouvido com a cabeça. E a pior coisa do mundo, Lamparina tá rindo da gente lá da produção. Ele falou assim, olha, quase separou, a minha tia separou do meu tio. Um roncava mais e outro roncava menos. Aí eu fui no consultório da doutora Rose, mandei fazer uma placa, parou. É verdade, doutora? Tem placa que ameniza? De ronco, tem placa para E é uma coisa desagradável, né? O cidadão querer dormir, a cidadã querer dormir, aquilo ali é um barulho que é ensurdecedor. E faz mal também, né? A apneia, às vezes, leva o cidadão a óbito, né? E ela segura esse impacto, é uma maneira de deixar... Depende do nível. Tem que ser feito um exame, né? Aquele exame que a pessoa dorme no hospital. Certo. Tem que ver o nível que está. Se for um nível leve, o aparelho resolve. Senão a pessoa tem que usar aquele aparelho chamado CPAP, né? Que ele dorme com oxigênio. Nos casos mais adiantados é necessário o aparelho. E a senhora tem visto muitas coisas, né? Quantos implantes a senhora já fez, doutora? 56 mil. 56 mil implantes. Não é brincadeira, não. Porque são várias as dificuldades, o nível que se encontra aquele dente, o cidadão deixou passar, ficou muito tempo. Eu fiquei 30 anos com aquele amálgama, nem sabia. Eu falei, não tá... O pessoal só vai no dentista ou procura quando dói. Aí, quando ele chega, ou então, quando está bem, ele fala assim, olha, eu não estou conseguindo sorrir, porque abateu mesmo a autoestima, eu tenho um dente aqui que é meio rachado, outro tem um vãozinho, que jeito eu vou fazer? Eu vou ter que arrancar? Que maneira? Aí, quando ele chega na sua clínica, ele relaxa, porque a senhora passa como é que é o desenvolvimento daquilo. Nesses casos, em 2 sessões, a gente resolve com a lente de contato. Lente de contato é uma lâmina bem fina que reveste o dente. Então, assim, se o dente está quebrado, se o dente está torto, se o dente está com uma má formação, a gente faz uma lâmina e ele fica esteticamente bem bonito. Porque o pessoal fala, lente de contato, coloca ou põe, ele é fixo. Ele é fixo, não sai mais. E você... Faz reação química. Aguenta a mastigadura ou tem algumas ressalvas? Não, aguenta com muita força. Olha aí. Aguenta, a pessoa pode comer de tudo. Pode comer maçã, pode comer milho, pode... Eu uso muito assim para paciente que vem com os dentes muito tortos, que vem com aqueles espaço entre os dentes, né, que se chama de astema, paciente que tem um dente muito pequeno. Eu tenho um paciente que era assim, um homem alto e ele nasceu com os dentes muito pequenos. Então a gente fez lente nele. E é curioso que eu, às vezes, encontro ele na rua, né? Esse dia eu fui no Bublé, encontrei ele, aí ele tira a máscara assim e olha para mim e dá um sorriso, tipo assim, né? Que agora ele tem os dentes normais, né? É verdade, e a gente vê questão, tem muitos atletas, né, doutora? A gente vê aí agora, recentemente, tivemos uma menina aí de 13, 14 anos aí sendo campeã mundial, campeã olímpica de skate, né? Então, uma febre desses equipamentos, né? Que a gente fala do impacto das pessoas, do próprio do artista marcial. E volta e meia você cai, tem um tombo, ou é a vista, ou é a boca. A cabeça é complicada, né? As coisas, os impactos que a gente toma na região da cabeça. E aí a senhora também faz esse controle e essa medicina esportiva, assim posso dizer, quando tem alguma pessoa acidentada, o recurso, vou fazer o pronto-socorro, vou procurar a Rose. Sim. A gente faz. E também outra coisa que acontece muito é acidente de moto. Isso é demais, né? Acidente de moto. Nossa, há poucos dias atendi um garoto de 20 anos, de judiação. Ele perdeu aqui o osso e os 3 dentes da frente, e a gente reconstruiu, né? E semana passada teve uma garotinha de 3 anos de idade que também caiu, né, e bateu a boca, estava sangrando muito, levaram no hospital, aí o hospital falou assim, procura um dentista.
Aí 3 horas da manhã me ligaram, aí eu liguei para o meu pediatra e a gente foi lá socorrer, né? Então, assim, a gente que é profissional de saúde não tem hora, né? A gente tem que sempre estar a postos para socorrer o nosso paciente. A gente acompanha e principalmente lá atrás nós tínhamos a pronto-socorro da Santa Casa, ficar 24 horas e tal, mas para determinados atendimentos. E aquilo, com o tempo, muitas clínicas ficaram abertas, mas as pessoas, muitas das vezes, elas se dedicam a especialidades, né? A gente vê, tem o ortodontista, tem aquele que trabalha com a criança, e a senhora conseguiu compilar os melhores profissionais dentro do seu consultório e o seu cliente deixa de ser cliente, ele vira um membro da família, porque ele liga para a Rose, seja de manhã, seja de tarde, seja no sábado, seja no domingo, eu estou com dor, e não tem sim nem não, se não tiver, abre a porta do consultório, vai lá. Esse diferencial, esse é o algo mais, esse é o ser humano que está atrás daquele jaleco branco, que fez um juramento lá atrás de atender a tudo, a todos, mas a senhora é diferente. Obrigada. A senhora é diferente, a senhora é um ser humano totalmente especial. A senhora tem uma atenção, seja para a criança, seja para o adolescente, seja para o idoso, um carinho, um tratamento. As pessoas, a gente vê que a pessoa está nervosa, a senhora pega na mão, toma um café, conversa, você está na cadeira, tem ali um lugar da cadeira, a pessoa fica com a cadeira, tem um massageador, A gente tem massageador. Escuta uma música. Eu falei assim, eu não vou aguentar ficar aqui não, doutora, a senhora não me deixa sentada aqui 2, 3 horas. Eu fiquei das 8 às 16 e posso te dizer, saí de lá feliz e vou fazer aqui um testemunho para você. Salvou minha vida. Salvou minha vida, que muita gente fala assim, não dá importância pro dente, só vai quando dói. E dentro de a gente estava fazendo ali, praticamente uma limpeza, Check-up, né? Um check-up. E nada mais, nada menos, a doutora olhou, voltou, não acreditou, ela tirou acho que uns 5 raios-x, aquilo já me deixou incomodado. Ela falou assim, olha, eu não gostei dessa sombrinha aqui. Tem uma sombrinha aqui debaixo do seu dente, tem uma bolinha assim, assado. Você lembra alguma coisa? Eu falei, doutora, há muitos anos atrás, eu tinha 20 anos, eu estou com 56, há 20 anos eu tomei a cotovelada no rosto. Pode ser isso, não pode ser, mas eu estou preocupado, você daqui já vai para tal lugar. Eu dali já fui, já procurei uma outra profissional maravilhosa, me atendeu, a doutora Annika Soderberg, fiz a cirurgia, fiz a biópsia, graças a Deus, era um cistozinho. É um cistozinho devido ao impacto, tinha quebrado a raiz do dente lá dentro, e às vezes a gente não sente, porque não sentiu dor, né? Por isso é muito importante fazer um check-up. Então é importante, após os 40 anos, as pessoas radiografarem a boca toda, né? Porque nesse check-up a gente localiza granuloma, cisto, até... 1 a 1 a panorâmica já serve? A 1 a 1 tem mais foco, tem muito mais precisão. Com 1 a 1 a gente consegue detectar uma pequena infiltração, uma pequena cárie, um problema inicial. A panorâmica já, às vezes ela dá um pouquinho de distorção, não dá para ver bem a perda óssea, né? O ideal é um raio-x 1 a 1. Eu lembro muito bem que a senhora detectou, né, num clareamento que eu estava fazendo no dente, e a senhora, devido àquele 1 a 1, a senhora achou aquele sombreamento abaixo do dente, e que foi importante a rapidez em retirar, fazer... Para não evoluir, né? Porque às vezes um problema assim pode se tornar um problema assim. Implante, tive que fazer o enxerto, porque ficou uma bolsa, arrancou 2 dentes, porque estava embaixo de um outro, né? E a senhora fez os implantes e foi muito rápido, e que alegria seria próximo ao Natal, eu nunca esqueço isso, porque eu ia ainda tomar posse do novo mandato, estava próximo do Natal, e a senhora fez tudo isso no Natal, para mim. Eu não esqueço jamais isso, e vejo a sua entrega, não é só comigo não, você é amigo dela, mãe, não. Essa é a doutora Rose Marques, ser humano ímpar, especial, mãezona, é uma pessoa queridíssima, profissional ao extremo, não é à toa que faz 56 mil implantes. 56 mil implantes. Então,
para mim, hoje é pioneira, além de ser a expert da saúde e da beleza bucal. Mas uma coisa que achei engraçado, a senhora faz muito bem, se especializou nisso, mas o que eu estou vendo aqui na cidade de Santos, na região, no Brasil, participei de um congresso recentemente em Brasília, há um choque hoje com relação à harmonização facial. Sua clínica não faz isso, faz? Não, não é minha área, né? Eu não atuo nessa área. Há muito conflito nessa área, né? A gente usa apenas o Botox nos casos de bruxismo. Quando a pessoa está com muita dor, está com trismo, a gente usa o Botox terapêutico. Para relaxar. Isso, e também quando eu vou fazer carga imediata, às vezes em cima e embaixo, que o paciente vai implantar os dentes de cima e de baixo simultaneamente, a gente também usa o Botox para aliviar o impacto até que os implantes integrem no osso, né? A senhora tem no seu consultório também um procedimento, perguntou um amigo falando assim, poxa, eu tenho um problema gravíssimo, eu tenho um problema com trigêmeo. Como é que é isso? Então, eu tenho um cirurgião bucomaxilo que cuida disso. É necessário cirurgia? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Mas, inicialmente... Ele diz que sofre há mais de 5 ou 6 anos, tomando remédio, não sei o quê. Mas... Tem que fazer tratamento com a placa, tem que fazer tratamento com fisioterapia, com acupuntura. Qual é o caminho para detectar que ele acha que tem? Porque o diagnóstico tem que ser preciso, né? Tem que fazer ressonância e tomografia da articulação, da ATM, né? Tem que... A senhora tem pacientes que a senhora deparou com esse problema? Sim, muitos. Eu tenho 10 mil pacientes, né? E... já atendi problemas de todos os tipos, sei. né? E consegue se manter num caso mais agressivo como esse, o cidadão diz que chora até hoje, depois eu vou dar o seu endereço para ele, porque ele diz que até hoje chora, passou em mais de 10 profissionais e fez uma cirurgia. Eu falei, pô, mas não chegou a fazer cirurgia? Eu nem sabia que teria casos que tem que fazer essa cirurgia. Tem casos que são cirúrgicos. Que tipo, é rápida a cirurgia, é difícil de ser feita, é o bucomaxilo. São pouquíssimos profissionais que estão qualificados para fazer essa cirurgia. E no caminhar, ele tem todo um processo da cirurgia até fisioterapia. Não, a cirurgia é o último caso, né? Primeiro se tenta todos os recursos possíveis e imaginários. Só em último caso que o paciente vai para a cirurgia. Então, hoje eu posso chegar no consultório da doutora Rose, está com um problema de implante. Acho que os mais complicados, né, que o pessoal põe na cabeça, assim, banha, de trás tudo bem, mas quando cai os implantes da frente, principalmente esses dois primeiros dentes de cima, é complicado fazer esse implante, doutora? Não, se a pessoa tem o osso direitinho, é a mesma coisa, não muda nada. Até que o osso aqui de cima é um osso macio, é bastante simples fazer um implante. A complicação se dá quando talvez esses dentes foram extraídos muito precariamente lá no passado, né? Às vezes a pessoa extraiu há 30, 40 anos atrás e perdeu osso, perdeu tábua óssea. Então tem que repor o osso para ficar redondinho, para depois pôr os implantes para ficar bonito. E não tem idade para isso também? Não. Outro caso, às vezes, assim, para a pessoa não passar por enxerto, a gente trabalha com uma gengiva artificial. Então, a gente modela e faz uma gengiva sintética para quando a pessoa sorrir, ficar natural. Gengiva sintética? Olha que ponto que nós já chegamos. E o pessoal fala assim, poxa, no meu tempo eu fiz muito, o cidadão cobria com metais, né? Outro, eu tenho ouro, outro tem prata, outro colocou... E quer tirar isso aí, fazer os dentes... Tem como ele retirar essas próteses aí e refazer tudo branquinho? Hoje, bonito. com 3D, a gente trabalha com um material chamado zircônia. A gente faz a obturação, a gente faz a coroa, faz a lente, tudo do mesmo material. Então, a boca fica perfeita, fica todos os dentes da mesma cor, sem emenda. Fica bem legal. O cidadão não vai ficar todo colorido lá. Foi no dentista, ele usava
aquela prótese de placa que a senhora fala, que põe prata assim, fica meio prateado. Outro fala assim, no meu tempo tem um senhor lá e fala assim, eu não tiro esse dente de ouro pra nada. Eu falei, pô, que é isso? Vamos usar tudo, ficar tudo branquinho, harmônico. Isso aí, rapidamente a senhora consegue fazer isso. Eu atendi uma paciente há poucos dias que foi bastante curioso, que ela, na pandemia, ela começou a gravar muitas lives. E nas lives ela notou que ela tinha um dente dourado. E ela começou a brincar com isso, inclusive publicamente, assim, em programas de televisão. E ela falou assim, olha, eu tenho um dente de Maria Bonita, do Lampião da Maria Bonita, eu tenho um dente. E aí eu removi esse dente, né, e a gente fez uma técnica chamada inlay, e ficou certinho. Ela até gravou um vídeo falando assim, olha, agora eu deixei de ser Maria Bonita, não faço mais parte do bando do Lampião. Porque, assim, isso marca uma época, né, verdade. Banha? Porque, assim, isso refere a uma idade, né? Então, assim, a pessoa que tem esses metais, eu falo que tem a história da odontologia na boca. É isso mesmo. Então, hoje, eu tenho pacientes, de 85 anos, fala assim, meu sonho era ter os dentes perfeitos. E aí a pessoa vai, e hoje a gente consegue deixar tudo bem natural. E o advento, a chegada do laser, ele transformou também a odontologia? Nossa, o laser é muito bom, né? A gente usa sobre os implantes, a gente usa em lesões, ele para diabetes, ele tem várias indicações, né? Para herpes, para afta, né? Para pessoas que têm muita sensibilidade nos dentes, ele tem várias indicações. Cada dia mais, cada momento e cada avanço da tecnologia, a gente vê que o implante não é tão invasivo hoje como era anteriormente, né? Não, de maneira alguma. Hoje ele é minúsculo. É preciso, né? A palavra é precisão. Primeiro o paciente faz um exame chamado tomografia, né? Tomografia é um exame que vai contar para a gente a altura e a espessura do osso. Então a gente vê o quadradinho exato onde vai ser colocado o implante, a gente pega o implante na medida exata, né? Não tem um susto, né? De tipo abrir, não era isso que eu pensava, ou não dá para fazer, né? Tudo isso a senhora faz dentro do seu consultório? Antes de começar, a gente já sabe. Não, as tomografias eu solicito na Casa da Esperança, lá na Ponta da Praia. Ainda é benemerente, ajudando a nossa Casa da Esperança, que também faz um trabalho brilhante, né? E o que a gente vê, no caso, por exemplo, de acidentes de moto, no caso do seu Luiz, por exemplo, ficou bem emblemático para mim. Uma coisa é você fazer o implante na cadeira do dentista. Outra é o cidadão totalmente ali deitado. É uma técnica mais aguçada e tem que ser de muito bom preparo, porque a senhora vai fazer praticamente os 18 dentes, a senhora fez num dia. Como é que é isso? Então, atualmente, eu falo o seguinte, né? Paciente que tem um medinho, a gente dá um ansiolítico para a pessoa antes da cirurgia e faz no próprio consultório. O paciente que tem mais medo, que tem um medo normal, vamos dizer assim, a gente trabalha com dormonide. Aí a pessoa fica meio sonolento e tal, mas não me atrapalha o procedimento. E o paciente que realmente tem paura, aquele paciente que tem aversão, que tem muita dificuldade, hoje a gente trabalha com óxido nitroso. É um gás que a pessoa cheira e ela fica assim num estado de felicidade e a gente consegue fazer o procedimento no próprio consultório. A gente só vai para centro cirúrgico mesmo, pacientes com problema neurológico, né? Paciente que realmente hoje a gente não consegue lidar no consultório. Mas não existe essa dificuldade, não. O paciente pode estar na horizontal, o paciente... De qualquer maneira, eu opero. Tem paciente que não gosta que inclina a cadeira, aí eu me inclino, não tem problema. E a gente conversava aqui com a mãe também de duas pessoas muito próximas da gente, assim, olha, a coisa mais difícil na minha vida não é um médico para meus filhos. Tem 2 filhos especiais, um tem hidrocefalia, é o dentista. Isso. Como é tratar de crianças totalmente especiais, crianças que praticamente têm uma série de dificuldades na locomoção, no olhar, no caminhar, às vezes agitada.
esse profissional já é diferente por si só. É um talento, é um dom. Isso. No seu consultório, como a senhora recebe estas crianças, Então, muitas das vezes, que são eternas crianças, né? Como é que a senhora atende essas pessoas? Que é uma dificuldade hoje, sim, na minha na equipe região. tem o Dr. Paulo Bonavides, ele é odontopediatra, professor da Unisanta, e ele é especialista em pacientes especiais. Então, eu direciono para ele e ele assume o caso com muita maestrina, ele é sensacional. São muitos... Mas a gente vê isso, eu fiz muito trabalho com muitas entidades, né? E a gente vê a dificuldade, não só para tudo, não é na questão da odonto, na questão do ensino, do acompanhamento, mas essas crianças, elas precisam ter um atendimento totalmente especializado, desde a educação, na asepsia, na cirurgia, no médico, no tratamento bucal, e a gente vê que é difícil, são cursos muito específicos, né? São pessoas, e além do curso, o dom, né? O talento, né? De ter, talento. Que é uma... Você tem que trabalhar, eu vi lá no seu consultório a questão, praticamente ali, é o epitáfio de um dentista consagrado, fala assim, sobre a paciência. A paciência é o maior segredo hoje do excelente profissional, né? Para buscar o resultado da perfeição, né? Acho que você leu, foi um texto do Papa Pio XII, né? Falando que o dentista tem que ter a destreza manual de um cirurgião, e termina assim, que no final não adianta nada o dentista ter conhecimento, ter habilidade, se ele não tiver a paciência de um monge. É verdade. E a gente vê grandes profissionais ali dentro do seu consultório, a facilidade de chegar, o estacionamento, enfim, a segurança, né? Hoje quem tem estabelecimento está preocupado com tudo. A senhora, eu falo assim, a senhora tem olho atrás da cabeça, porque a senhora está 24, 360 graus, tem um giro, tem um controle de tudo, tudo monitorado hoje. Com a Covid, eu coloquei também uma cabine de nanopartícula. A senhora vai contar essa que a senhora usou. Eu fui um dos primeiros a usar que a cabine, a cabine sanitária. O nanopartícula de prata, né, que é 100% eficaz contra a Covid, né? Então, todo paciente que adentra no meu consultório, ele recebe um banho, né? Porque aí pega celular, pega bolsa, roupa, né? Cabelo. E a senhora tinha uma proteção tão grande, lógico, e deve ter. A Covid não é brincadeira, levou muitos profissionais da saúde aí, a gente infelizmente, né, padeceu, está aprendendo a lidar no novo normal, já saímos, agora vamos praticamente caminhar para outros horizontes, a gente está vendo o pessoal vacinado, mas além toda a técnica protocolar e do aparato que a senhora usava, a senhora inventou ainda um quadrado aqui, um tipo de um caixote onde a senhora manuseava. Isso. Aquele é um equipamento elaborado pela senhora. Fui eu que inventei. Eu fiz uma caixa de acetato com um cano, né? Na verdade, foi um colaborador meu que junto a gente sentou e falei, vamos fazer assim, assim, e ele executou o Leinir. Ele usou cano de PVC, né? E aí eu colocava as mãos por baixo para poder atender o paciente com total segurança, né? Eu quero saber onde que a senhora arruma tempo, da onde sai, para cuidar, para ser a mãe que a senhora é, o acompanhamento do dia a dia, as suas atividades, que a senhora também tem que cuidar da saúde, porque é muita gente capitaneando, a senhora praticamente capitania lá um exército de profissionais e de pacientes. Quantos? 16 colaboradores. 16 colaboradores fazem um número de pessoas que adentram o seu consultório e a senhora tem que nunca vir, a senhora está sempre com um sorriso no rosto, faz porque gosta, porque quer, a sua felicidade é ver a felicidade do seu paciente, a alegria dele chegar lá, ele chegou meio moribundo, meio triste, falou assim, não vai ter jeito para mim, já tenho ideia, já vai com aquele peso, né? Quando sai de lá, parece que redescobriu a vida. Bom, assim, é muito, muito gratificante, né? A minha profissão
é demais, assim, porque eu mexo no órgão da felicidade, porque o sorriso é o órgão da felicidade. Então, assim, eu tenho um feedback tão positivo dos meus pacientes, eles levam um bolo, eles levam um presente, eles escrevem textos, eles me elogiam, me abraçam gostoso, né? É uma coisa, assim, impagável. E, assim, eu já ouvi várias coisas de vários pacientes, tem um que me chama de fada dos dentes, e assim vai. Mas esses dias eu peguei um paciente que tinha assim, os dentes realmente muito feios, o canino encavalado lá em cima, outro para baixo, outro para cima, e ele tinha um sorriso bem desarmônico, né, que alterava muito a autoestima dele, e ele falou que isso foi a vida dele inteira. Aí a gente fez o 3D, e imediatamente a gente já modelou, a gente programou alinhando os dentes dele, né? Quando eu entreguei o serviço para ele, ele pegou o espelho, ele virou e falou assim: nossa, que bruxaria é essa? Aí ele começou a chorar, ele ficou emocionado, com certeza, né? E ele falou assim: nossa, você resolveu o problema de uma vida inteira, né? Aí eu falei: nossa, que gratificante. Então, não dá para a gente ficar cansado, né? Então, eu não me canso. E os cuidados, por exemplo, as coisas, você falou que brincou aqui, mas é uma verdade. Tem coisas que são lendas, tem coisas que são verdade. A questão do cafezinho. Só queria que a senhora desse aí aqui umas 4 ou 5 dicas, por exemplo. Eu não vou tomar muito café, que vai amarelar meu dente. O cidadão, o tabagista tem essa dificuldade, que fuma. De que maneira pode se controlar? De que maneira o cidadão pode fazer a sua asepsia? A gente vê o fio dental na bolsa, no bolso, a escovinha de dente, aquela Sensodyne maravilhosa, ou então um outro tipo de produto. Tem um segredo para manter essa dentição saudável e branca? Melhor de tudo, realmente, é prevenção, né? Então, assim, a pessoa tem que usar fio dental. O fio dental é a maior arma contra tudo, contra doença de gengiva, né, a chamada doença periodontal, contra a cárie, contra que é aquele infiltração. Sangramento, doutora? É. Então, assim, o fio dental, antes de dormir, uma vez por dia, antes de dormir, o fio dental é sagrado. Então, tem que pegar a criança e ensinar desde criança a usar o fio dental. Café escurece amarelo o dente? Sim, amarelo o dente. Então, o ideal seria, depois de tomar café, escovar os dentes. E se amarelar, o que pode ser feito? Um clareamento profissional no consultório ou uma profilaxia vai tirar esse café. Cigarro. O cigarro é uma praga. Ele amarela o dente, ele arrebenta a fibra que prende o dente no osso. Ele corrói o osso, ele provoca perda óssea. Então, eu falo que assim, a pessoa tem que ter uma escolha. Ou ela quer fumar, ou ela quer ter dentes. As duas coisas ela não vai ter. Todas as pessoas que fumam vão morrer sem os dentes. Então, lá no futuro, quando envelhecer, esses dentes vão amolecer e vão começar a cair por causa do cigarro. Então, assim, aí a pessoa fala assim, então eu faço implante. Não, o cigarro é inimigo do implante também. Então, assim, eu já consegui fazer várias pessoas pararem de fumar. Por quê? Porque elas perderam todos os dentes, perderam os dentes. E aí eu falei, olha, eu faço implante em você, mas não adianta você fazer o implante e continuar fumando, que você vai perder os implantes. Da mesma maneira que você perdeu os seus dentes verdadeiros por causa do cigarro, vai perder o implante por causa do cigarro. Então, assim, é uma escolha que a pessoa tem que fazer, ou ter dentes ou fumar. Qual é a maior incidência de câncer bucal? É o cigarro? O cigarro, sim, por causa da temperatura, né? A gente não percebe a temperatura, mas ele é um grande... Porque ele chega, eu vejo muitos casos aqui também, Guilherme Álvaro, vejo em São Paulo, Hospital das Clínicas, com relação a câncer do palato. É comum isso? Não é comum, mas assim, no fumante a incidência é maior. Se a pessoa tem um histórico familiar de câncer e ela fumar, a incidência é maior. Não tem como o cidadão... Olha, ele tem um sorriso lindo. Tudo na vida
é prevenção, né, doutora? Tudo A prevenção, ela é preponderante, seja para a saúde psíquica, saúde do corpo, da alma, do coração, e principalmente o sorriso do dente. Qual é a periodicidade que o cidadão deve procurar um dentista e fazer, principalmente, um clareamento, mostrar, fazer a limpeza, fazer uma anamnese de toda a arcada dentária, da arcada óssea, se está perdendo massa óssea? De que maneira ele faz isso? De 6 em 6 meses, a pessoa tem que fazer uma visita clínica, simplesmente para checar. É só uma manutenção. Após os 40 anos, eu recomendo que a pessoa radiografe os seus dentes, tá? Por quê? Para ver se não está com perda óssea, né? Porque se tiver com perda óssea, é sinal do aparecimento da periodontite. O que é periodontite? Quando a pessoa começa a sangrar um pouquinho a gengiva, ficar um pouquinho com mau hálito, pode ser assim, uma simples gengivite, uma inflamaçãozinha na gengiva. Aí não dói, não incomoda, a pessoa deixa para lá, né? Correria da vida. Essa simples gengivite, a bactéria vai entrando entre a gengiva e o osso e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce 3, 4, 5 milímetros, isso deixa de ser uma simples gengivite e vai virar uma periodontite, que popularmente é chamada de piorreia. Essa periodontite ela é tão grave que essa bactéria pode entrar e parar no coração, ter uma endocardite bacteriana e a pessoa virar ao óbito por causa de uma infecção dentária. Então, assim, é muito importante... Uma coisinha simples que pode levar... Porque, assim, o não tratamento leva a óbito. Isso. Então, assim, é muito importante quem tem muito tártaro, assim, retirar, remover esse tártaro com um profissional especializado rotineiramente. Então, assim, normalmente são de 6 em 6 meses. Alguns pacientes, é tão severa a doença, tão severa, que tem que reduzir isso para 4 em 4 meses ou até 3 em 3 meses. Mas são raros os casos, são só quando o paciente tem uma doença muito, muito ativa. Paciente diabético também, né? O paciente diabético, se ele manter a boca higienizada, melhora até o quadro de diabetes dele. Eu sei que a senhora é uma mulher cheia de surpresas, cheia de projetos, de planejamentos, de metas, é disciplinada. O que vem aí para 2022 no consultório da Rose Marques? O que a senhora está bolando? O que vai ser o plus do seu consultório? O que a senhora tem em mente? E a senhora não para, que eu sei que opera, implanta, mas ainda está fazendo curso, não para de estudar. Como é que é isso aí? Eu tenho um curso que, na verdade, está pago, um curso em Miami, né? Que por causa da pandemia foi adiado. Estamos aguardando aí, ver se esse ano vai ser possível a gente ir lá, né? Realizar esse curso. O laboratório a gente está sempre expandindo, né? Agora estou aguardando o congresso que vai ter em janeiro agora para escolher uma nova fresadora, essa máquina que faz o dente, né? Porque agora está evoluindo, então a gente vai ver os novos modelos que estão saindo, né? E impressora 3D também, agora a gente tem impressoras mais rápidas, né? Porque a minha foi uma das primeiras, então a gente vai estar investindo nisso também. Olha, chegando aqui ao final de mais um painel regional, mas eu quero você, Rose, deixa aqui uma mensagem de fé, de esperança, de amor, de carinho para 2022, não só para os cidadãos de Santos, da região, seus clientes e todos que te conhecem, que te abraçam, que você é uma cidadã santista, você é detentora da medalha Brás Cubas, pelos seus méritos, pelo seu trabalho, pela tua dedicação, pela tua humildade, pelo teu respeito, pelo teu carinho. E qual é a mensagem que você deixa aqui nesse momento de transição? A gente viu muita gente aí, muitos amigos, a gente perdeu aí, a pandemia mudou o mundo, mas a gente sempre fica com a esperança, com a fé e com o amor. O que a gente espera aí nesse 2022? O que você pode se despedir aqui dos seus... não só os seus amigos, mas também você fez uma legião de pacientes que viraram membros da sua família.
Eu tenho muito a agradecer, né? Agradecer a cidade de Santos que me acolheu, né? Agora estou fazendo 30 anos, né? Minha clínica esse ano agora faz 30 anos, né? Então, assim, a gente tem muitos motivos para comemorar. Quanto 2022, assim, é esperança, né? Nós nunca podemos perder a esperança. Gostaria que as pessoas, eu acho que com essa coisa dessa pandemia toda, as pessoas ficaram muito desestruturadas, assim, emocionalmente, né? Eu tenho acompanhado, assim, muita tristeza, muita desesperança, né? Então, a mensagem que eu deixo, assim, é uma mensagem que tudo vai melhorar, tudo vai voltar, né? O que a gente não pode é perder a esperança, fé em Deus, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, porque eu acho que com o trabalho a cabeça não fica ociosa e quanto mais a gente trabalhar, mais a gente produz, ser útil ao próximo, né? E a vida só tende a melhorar. É verdade. Ficamos aqui. Mais um painel regional, porque o homem mais importante do mundo morreu na cruz para nos salvar e ele, de braços abertos, está sempre a te esperar. Veio para servir, não para ser servido. Está aí a doutora Rose. É um exemplo do que é servir bem, o que é amar o próximo. Fique conosco. Toda sexta, painel regional.